terminou a aula de ontem falando que os carboidratos como a celulose, a hemicelulose e a hemipectina, eles são quebrados por bactérias que têm um padrão fermentativo lento. Portanto, os produtos dessa fermentação aparecem em quantidades menores durante o processo fermentativo e padrão diferenciado. Então, cerca de 70% dessa matéria fermentada forma ácido acético. Aqui pelo gráfico a gente vê, né? 20% ácido propiônico e 10% em média de ácido butírico, que são os principais ácidos graxos voláteis de cadeia curta. Em seguida, a gente viu que quando essa fermentação acontece pelo padrão fermentativo do amido, que ocorre por bactérias aminolíticas e que tem uma taxa de metabólica alta, né, e portanto o padrão de fermentação ele é rápido, a gente viu que as quantidades aumentam consideravelmente desse material. Então esse tipo de material é muito mais energético, gera muito mais energia para o ruminante, e, portanto ele é formado em uma quantidade maior. E a gente viu que isso faz com que esses animais utilizem isso principalmente durante o processo de absorção. Quando eles absorvem quantidades maiores desses nutrientes. E aí esse padrão se altera um pouco, né? Então aqui você tem 60% é de ácido acético, 30% de ácido propiônico e 10% de ácido butírico. Há uma interferência aqui, uma modificação nesse padrão. Diminui a quantidade de ácido acético, mas ele ainda predomina no tipo de fermentação do amido, né? E aumenta a do propiônico. E a do ácido butírico ele se mantém semelhante ao que acontece com a fermentação da celulose. Então foi aí que a gente finalizou a aula de ontem. Agora a gente vai falar sobre os processos de absorção e utilização dos ácidos graxos voláteis pelos organismos ruminantes. Então eu falei para vocês que os ácidos graxos voláteis eles representam uma grande quantidade da energia que é consumida pelo ruminante. Então, chega a mais de 70% do fornecimento de energia ao ruminante é representada pela fermentação desses ácidos graxos voláteis, dos carboidratos, né, oriundos desse processo fermentativo, os ácidos graxos voláteis de cadeia curta, né, de cadeia simples, que são o ácido butírico, o propiônico e o acético. Então, esse processo de absorção acontece no rumen, no próprio rumen. Então, o rumen, ele produz o processo, né, a fermentação, ele realiza a fermentação e, ao mesmo tempo, ele absorve os produtos da fermentação. Portanto, a mucosa ruminal ela precisa ter um epitélio que caracterize a capacidade de absorver essas substâncias. Então, são substâncias que são ácidos graxos e, portanto, eles são facilmente absorvidos por difusão a partir da membrana das células, do epitélio do rumen e do retículo. Então, o rumen e retículo têm uma grande capacidade de absorção, principalmente o rumen, numa estrutura chamada de papilas ruminais. As papilas ruminais, elas são locais específicos por onde ocorre a absorção. E aí o tamanho das papilas ele está diretamente relacionado com a concentração de ácidos graxos voláteis no rumen. Então, se há uma produção muito intensa de ácidos graxos voláteis no rumen, significa que as papilas crescem, né? Elas têm um estímulo a crescer e se desenvolver. Se há baixas concentrações de ácidos graxos voláteis no rumen, então as papilas tendem a manter um tamanho menor do que acontece quando você tem a presença de ácidos graxos voláteis em grande concentração. E isso é interessante porque a gente observa que essas papilas ruminais são bem maiores
principalmente nas regiões onde ocorre a maior parte da absorção, que é nos sacos ventrais do rumen. Sacos ventrais do rumen e o saco cego, o caldo ventral, o saco ventral do rumen são os locais onde ocorre a maior parte dessa absorção. Então, a gente observa claramente que as papilas ruminais elas são bem maiores nessas regiões do que nas porções dorsais do saco ruminal. E nas porções dorsais do saco ruminal, a gente vai ver que concentra-se grande quantidade de gases, e os gases não são absorvidos, enquanto que os ácidos graxos voláteis, eles se concentram nas regiões mais ventrais do saco, dos sacos ventrais do rumen. Portanto, as papilas se desenvolvem com muito mais intensidade nessa região. Também a gente observa uma diminuição no tamanho das papilas no local onde há uma maior concentração de musculatura lisa, porque nas estruturas onde você tem as papilas ruminais e músculo, esse tecido é mais especializado em contrair e não em absorver. Então, naquelas regiões dos pilares internos, que tem dividindo os sacos ruminais, a gente observa que o tamanho das papilas é bem menor em relação a outras regiões do rumen retículo. Então, esse epitélio ruminal ele é eficaz para a absorção de ácidos graxos voláteis. Além disso, também é possível absorver pelo epitélio do rumen o ácido lático, que não é ácido graxo volátil, água e eletrólitos. Então, por um processo de difusão, é possível, semelhante ao que ocorre no intestino delgado, como a gente viu lá na fisiologia gastrointestinal dos monogástricos, há um processo parecido com aqueles que ocorrem no enterócito, né? Então, a membrana celular pode absorver, a membrana do epitélio das papilas ruminais pode absorver, e também a membrana lateral, a membrana laterobasal pode absorver essa água e eletrólito. Então, é importante que esses ácidos graxos sejam absorvidos no epitélio do rumen retículo, porque quanto mais eles se concentram nessa região do rumen retículo, menor fica o pH, ou seja, o pH ruminal baixo. Um pH muito baixo, ou seja, um pH muito ácido, ele destrói os micro-organismos, né? A acidez leva à morte de muitos gêneros bacterianos. A gente viu ontem que não é interessante que essas bactérias morram por uma diferença de pH, né? Uma simples diferença, alteração do pH, porque isso vai gerar distúrbios no processo digestivo. Então, esses micro-organismos, eles precisam ter esse pH em equilíbrio, né? Tem soluções tampão que faz com que o pH fique regulado à medida que o processo fermentativo acontece. E uma dessas maneiras de regular o pH é a própria absorção, aumento da absorção dos ácidos graxos voláteis. Quando a absorção aumenta, o pH se autorregula, uma vez que está havendo absorção desses ácidos, está retirando o ácido do rumen retículo. Então, eles são absorvidos basicamente por um processo de difusão, ou seja, o epitélio é compatível com a capacidade da constituição química dos ácidos graxos voláteis, e eles conseguem passar pela membrana facilmente, por um processo de difusão simples. E aí, uma vez passando para o interior da célula, do epitélio, ele chega ao leito vascular, bem semelhante ao que a gente observa lá no processo de absorção do intestino delgado. Então, a velocidade de absorção ela é variável com o pH do líquido ruminal. Então, observa-se que quanto maior a velocidade, né, menor o pH do líquido ruminal, faz com que haja uma regulação do pH, como eu falei, e também tem a relação direta com o comprimento da cadeia carbônica. Então, o ácido butírico ele é mais rapidamente absorvido que o ácido propiônico e que é mais rapidamente absorvido que o ácido acético. Tá? Vamos ver aqui esse processo como ele acontece. Nesse slide aqui,
está mostrando, ó, o rumen. Então vejam que aqui, ó, as papilas ruminais, elas se concentram principalmente nessas regiões do saco ventral do rumen. Então vejam que aqui, ó, você tem pouca quantidade de papila nos sacos ventrais do rumen, justamente porque aqui concentra grande parte dos gases, né? E enquanto que os ácidos graxos estão diluídos no líquido ruminal, os ácidos graxos voláteis, e são muito absorvidos principalmente pelos sacos, as porções mais ventrais do rumen e do retículo. O retículo também tem grande capacidade de absorção. Então veja que essas papilas aqui, ó, se a gente aumentar microscopicamente esse tamanho, a gente vai ver que tem variações no tamanho das papilas. Então são invaginações, né, da mucosa que apresentam uma grande proliferação, um aumento acentuado de acordo com a quantidade de ácidos graxos voláteis presentes nesse processo fermentativo. Então, quanto mais ácidos graxos voláteis presentes aqui, maior seria a capacidade e o tamanho dessa papila para absorver. E aqui no interior da mucosa, você tem vaso sanguíneo, né? Vaso sanguíneo em grande quantidade aqui. Então, as estruturas saem do lumen, atravessam a membrana celular da papila, do epitélio da papila e chega ao leito vascular. Desse leito vascular entram no sangue, né? E todo o sangue é drenado diretamente para o fígado. A gente já viu isso. Uma vez no fígado, esses ácidos graxos voláteis vão ter o seu devido destino metabólico, certo? Que a gente vai ver agora qual é. Então, os principais destinos metabólicos dos ácidos graxos voláteis são semelhantes entre si, mas eles acontecem a partir do momento em que ocorre a absorção. Uma vez absorvido esses ácidos graxos pelo epitélio do rumen retículo, eles vão para o fígado e lá do fígado tem um determinado destino metabólico. Então, por exemplo, o ácido acético, ele pode ser utilizado para oxidação nos tecidos, para a produção de ATP, portanto, é um ácido muito utilizado para a síntese de ATP e a principal fonte, né, para a produção de acetilcoenzima A, na síntese de lipídios da glândula mamária. Então, animais de alta produção leiteira, eles absorvem utilizam grande quantidade de ácido acético para sintetizar o lipídio da glândula mamária, ou seja, a gordura do leite. Né? A gordura do leite é sintetizada utilizando como fonte de matéria-prima para a síntese dessa gordura o ácido acético. Então, é uma estrutura muito bem muito importante no processo metabólico, porque é utilizado para formar a gordura do leite. E o produto do catabolismo, né, gera o CO2, que é eliminado na corrente sanguínea, né, e eliminado pelo pulmão depois do animal, após a sua utilização. O ácido propiônico, que eu falei para vocês, ele tem 3 carbonos na sua molécula e ele é muito importante, né, para a absorção de glicose, porque como ocorre baixa absorção de glicose no intestino delgado, porque a maior parte da glicose, a gente viu ontem que ela é utilizada pelos próprios ruminantes, então o ácido propiônico ele acaba compensando a baixa absorção de glicose que existe no intestino delgado dos ruminantes. Então é um ácido que é muito utilizado para o metabolismo de diversas substâncias. Então é um substituto da glicose. Uma vez que você tem baixa absorção de glicose e utilização de glicose em baixas concentrações, né, na corrente sanguínea, porque a glicose, a maior parte da glicose ingerida é utilizada, como a gente viu ontem, pelos micro-organismos. E somente parte da glicose que não é utilizada pelos micro-organismos, que passa pelo rumen sem ser absorvida, ela vai chegar até o intestino delgado e vai ser absorvida. Mas é uma pequena parte. Então, como existe pouca glicose absorvida no intestino delgado dos ruminantes,
e o ácido propiônico compensa essa baixa absorção de glicose. Ele é como um substituto da glicose para ser utilizado como reserva energética, né? Então, ele também é muito utilizado no fígado, no próprio fígado, para a síntese de glicogênio, que é a principal reserva energética do indivíduo, num processo chamado de gliconeogênese, né? Ou neoglicogênese. Então, a neoglicogênese ou gliconeogênese é a síntese da molécula de glicogênio sem que tenha origem de um carboidrato. Então, como os ácidos graxos voláteis não são carboidratos, são justamente ácidos graxos, né? Então, essa substância, quando ela é utilizada para formar glicogênio, esse processo é chamado de gliconeogênese ou neoglicogênese. Então, o ácido propiônico é um dos mais utilizados dos três, né? Um dos mais utilizados para a síntese de glicogênio hepático, síntese hepática de glicogênio. E 30% dele, aproximadamente, é utilizado na formação do ácido lático, né? O ácido lático é um catabólito do metabolismo de muitas células, portanto, na maioria das células ele é eliminado, né? E pela corrente sanguínea ele é filtrado no rim e parte do ácido lático é eliminado na própria urina, né? Ou esse ácido lático pode servir como reserva numa carência grande de ácido propiônico, né? O ácido propiônico também pode ser substituído pelo ácido lático quando ele está em carência no organismo animal. Mas 30% dele é metabolizado como ácido propiônico. Então, o ácido propiônico é muito importante dentro da atividade metabólica do ruminante, porque ele é um substituto essencial da glicose, certo? E, finalmente, o ácido butírico, que tem uma grande capacidade de absorção pelo rumen retículo. Então, a gente viu no slide anterior que esse é um dos primeiros ácidos graxos voláteis a serem absorvidos, principalmente o ácido beta-hidroxibutírico, que é um ácido que tem grande capacidade de absorção. Ele é mais rapidamente absorvido no rumen retículo do que o ácido propiônico e o ácido acético. E ele também é oxidado nos tecidos para obtenção de energia. Então, vejam que os três ácidos graxos voláteis, o destino metabólico dele é justamente promover energia, produzir energia para o indivíduo, para as células, para os tecidos, uma vez que a glicose é muito pouco absorvida. E nos organismos monogástricos, a glicose é o principal representante, principal carboidrato, que gera energia para as células, para o metabolismo das células do organismo do indivíduo. Aqui, não, nos ruminantes, são os ácidos graxos voláteis os principais constituintes energéticos da atividade celular. Então, as células utilizam muito mais ácidos graxos voláteis para produzir energia e atuar no metabolismo do que a glicose. Isso é um fator bem diferenciado em relação aos indivíduos monogástricos, né? Então, é bem diferente. Aqui, ó, é uma síntese de tudo isso que foi falado. Vejam, está em inglês aqui, mas é simples esse esquema ele sintetiza tudo isso que a gente falou. Todo o processo fermentativo dos carboidratos, que acontece aqui no rumen, no retículo, e o processo de absorção e o processo do destino metabólico desses ácidos graxos voláteis. Vejam aqui, ó. Então, as forragens e os grãos, aqui vou resumir tudo que a gente falou na aula de ontem, né? De uma forma bem rápida. Então, ó, forragem e grãos são quebrados, né? Então, os principais constituintes presentes nessa forragem no grão dos carboidratos são a celulose, a hemicelulose, o amido, né? E eles são transformados em glicose, né? Ou seja, são polissacarídeos cuja principal molécula é a glicose. Então, a glicose é quebrada, esses micro-organismos quebram, jogam enzimas aqui, quebram essas moléculas e
elas são transformadas em moléculas de glicose. A gente viu que a maior parte dessa glicose, por isso essa seta está bem grossa aqui, ela é utilizada para sintetizar ácidos graxos voláteis dentro do micro-organismo, né? A gente viu que o micro-organismo pega essa glicose, coloca dentro da célula e a partir de vias metabólicas, do fosfenilpiruvato, que a gente falou ontem, né, do ácido pirúvico, do formiato, você tem a síntese de ácidos graxos voláteis. Então, aqui são os ácidos graxos voláteis. Os principais, o butírico, o acético e o propiônico. Esses são ácidos graxos de cadeia curta. Então, como também subprodutos do catabolismo da glicose, a gente tem a formação de gases, né? Os principais gases são o CO2 e o gás metano, né? E parte dessa glicose aqui é utilizada para a própria energia do micro-organismo. Portanto, essa energia, essa glicose é fundamental para a sobrevivência do micro-organismo, né? E uma parte dessa glicose é catabolizada em ácido lático. Vejam que aí, ó, quando está presente no líquido ruminal os ácidos graxos voláteis, o ácido butírico, o ácido acético e o ácido propiônico, eles são muito absorvidos pelo epitélio do rumen, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, o epitélio do rumen retículo, principalmente nas porções mais ventrais do epitélio, né, das papilas ruminais, absorvem esses ácidos graxos voláteis e vão pela veia porta e chegam até o fígado. Aqui, ó. No fígado, esses ácidos graxos voláteis vão ter destinos metabólicos diferenciados. Então, parte dele vai ser utilizado para os músculos, outra parte vai ser utilizada, servir de reserva energética, né, no tecido adiposo, vai ser armazenado na forma de gordura, e outra parte, principalmente nos animais produtores de leite, nas fêmeas, vai ser utilizado para formar a gordura do leite. A gente viu que o ácido propiônico ele é utilizado para isso, o ácido acético também pode ser utilizado para isso. Então, aqui na glândula mamária existe uma grande capacidade de síntese, né, de gordura e de outros açúcares também. Né? E aqui no tecido adiposo ele vai ser utilizado como reserva na forma de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos eles são utilizados também para formar a gordura, né, formar a reserva energética nos adipócitos, e os ácidos graxos voláteis também são utilizados para síntese de proteína, né, para os músculos. Durante a formação do tecido muscular, esses ácidos graxos voláteis são utilizados como um destino metabólico. Então, vejam que eles são muito importantes para a atividade metabólica dos indivíduos. Então, o que não foi absorvido, a glicose e o carboidrato que não foi quebrado aqui, ele vai passar do rumen para o retículo, do retículo para o maso, do maso para o abomaso, e ao chegar lá no intestino delgado, principalmente o amido, né, ele vai ser quebrado pelas amilases pancreáticas. Então, as amilases pancreáticas vão agir aqui sobre esse amido, aí já não é mais um processo fermentativo, é um processo enzimático endógeno, ou seja, as enzimas endógenas é que produzem as amilases pancreáticas aqui, que são jogadas no intestino delgado, da mesma forma que a gente já falou para vocês nas aulas passadas, e o amido é quebrado. Uma vez quebrado, ele é transformado em glicose e absorvido da mesma forma que a gente já descreveu, através do epitélio do intestino delgado, principalmente o jejum e íleo, que tem aquela célula que é chamada de enterócito. O enterócito absorve essa substância juntamente com o sódio, através de um cotransportador. O sódio e a glicose são jogados para dentro da célula e depois essa substância passa para o sangue e vai chegar até o fígado, né? E aí a glicose ela é absorvida também no intestino delgado, mas vejam que a quantidade de glicose absorvida no intestino delgado é muito pequena. Então, a maior parte da energia
que é dada para o ruminante vem dos ácidos graxos voláteis, dos principais ácidos graxos voláteis. Por isso que essas setas estão mais espessas aqui, porque eles representam grande parte da matéria-prima para a formação de energia na célula, seja no tecido adiposo, seja no tecido muscular ou na glândula mamária. Então vejam que aqui, ó, o que não foi quebrado, o amido ou a substância que não foi quebrada aqui no intestino delgado e nem foi absorvida, vai formar as fezes, né? Vai ser utilizada para a síntese, né, e formação das fezes e vai ser eliminado do organismo, sem sofrer processo de absorção. Mesma forma que acontece nos indivíduos monogâmicos. Ai, estou morrendo de sono. E vocês também? Imagine vocês. Hein? Eu estou falando, estou com sono, imagine vocês. Entenderam, pessoal, aqui o que a gente falou em relação ao processo de digestão e absorção dos carboidratos? Tem alguma dúvida? Daqui a pouco eu vou dar um intervalo para tomar um café, hein? Porque eu não estou aguentando de tanto sono. Acordei muito cedo hoje. Tem alguma dúvida ou não? Podemos seguir? Então vamos lá. Então vamos falar agora sobre a digestão fermentativa das proteínas. A gente já falou dos carboidratos, agora vamos falar das proteínas. Existem semelhanças entre a fermentação das proteínas e dos carboidratos. A gente vai ver que as proteínas, elas são fermentadas de uma forma bem semelhante ao dos carboidratos, mas óbvio que por enzimas diferentes, né? Então a enzima que quebra a proteína não é a mesma enzima que quebra os carboidratos, apesar de serem enzimas produzidas também pelos micro-organismos. Então, as enzimas específicas para quebrar carboidratos são enzimas com afinidade para quebrar a molécula de glicídios, né, de carboidratos, ou seja, as ligações glicosídicas entre os carboidratos. Enquanto que as enzimas específicas para quebrar proteína, elas agem nas ligações peptídicas, né, que formam as proteínas, né, a partir do momento que os aminoácidos são unidos por ligações peptídicas. Então, essas enzimas agem em ligações peptídicas, né, para quebrar a proteína. Mas são produzidas também pelos micro-organismos. Então, são enzimas exógenas, não são enzimas endógenas, que são produzidas pelo próprio hospedeiro, né? Não são produzidas pelo hospedeiro, são produzidas pelo indivíduo que está vivendo dentro dessas cavidades, que são os micro-organismos, fungos, bactérias e protozoários. Então, nesse sentido, os micro-organismos ruminais são capazes de sintetizar todos os aminoácidos, ou seja, uma vez que eles quebram proteínas, eles utilizam esses aminoácidos presentes nas proteínas, mas eles também são capazes de sintetizar os seus próprios aminoácidos para formar a sua própria proteína. Ora, os micro-organismos, os fungos, as bactérias e os protozoários, eles precisam ter proteína para sintetizar outras proteínas. Por exemplo, as enzimas que são sintetizadas por ele são proteínas. Então, portanto, as enzimas são formadas por aminoácidos. Então, os micro-organismos ruminais, eles têm essa capacidade de sintetizar os próprios aminoácidos. Ou seja, eles são capazes de formar a sua própria proteína. Uma vez que eles sintetizam aminoácidos, eles têm capacidade de unir esses aminoácidos, e essa união ocorre nos ribossomos, que é uma organela intracelular específica dos organismos procariontes, né? As bactérias têm essa única organela, né? Então ela é muito útil para a síntese de proteína. Então, para sintetizar proteína precisa
ter aminoácido, não é? Uma vez que as proteínas são formadas por aminoácidos. Então, para a síntese da proteína microbiana, o micro-organismo utiliza os aminoácidos que ele próprio produz e também utiliza aminoácidos oriundos da quebra das proteínas da alimentação, né? Agora, essa descoberta de que os aminoácidos, de que os micro-organismos sintetizam os seus próprios aminoácidos, foi muito interessante dentro do processo fisiológico da digestão dos ruminantes. Por quê? Uma vez que se descobriu que os micro-organismos têm a capacidade de sintetizar os próprios aminoácidos, foi possível utilizar menos proteína na alimentação animal. A proteína é um dos fatores que mais encarece a alimentação, né? Então, durante a alimentação, se você fornecer proteína, tem um custo elevado, né, para a criação. E então descobrir que os aminoácidos têm capacidade de sintetizar, os aminoácidos não, os micro-organismos têm capacidade de sintetizar os próprios aminoácidos, foi muito importante, porque basta você dar matéria-prima para a síntese de aminoácidos que eles sintetizam, eles fazem o resto. E isso torna o custo da alimentação muito mais barato, porque quando você fornece na alimentação fontes de nitrogênio não proteico, como a ureia, por exemplo, você consegue suprir as necessidades de nitrogênio, que é utilizado pelos aminoácidos, pelas bactérias, para sintetizar aminoácidos. Então, para a síntese de aminoácidos, é fundamental que exista nitrogênio. E o nitrogênio está presente na molécula de ureia, que é uma molécula que pode ser sintetizada, né, artificialmente, pode ser fornecida artificialmente e é muito barata, né? Então, se pode fornecer na alimentação ureia, e aí os micro-organismos pegam essa ureia que foi fornecida e a partir daí eles sintetizam aminoácidos e não necessitam de quebrar proteínas para obter esses aminoácidos. Então, isso foi uma descoberta muito interessante do processo fisiológico da digestão. Então, os micro-organismos utilizam fontes de nitrogênio não proteico para a síntese de aminoácidos. Entre essas fontes de nitrogênio não proteico, a gente utiliza muito a ureia e a amônia, né? A ureia e a amônia são fontes de nitrogênio não proteico que podem ser fornecidas, agora com cautela, né? Você precisa ter cuidado no fornecimento, porque a ureia e a amônia são tóxicas, então você pode levar uma intoxicação alimentar do rebanho por uma administração errônea de ureia, né? Se dá a ureia inadequadamente, numa concentração muito alta, pode matar todo o rebanho por intoxicação. Então, é preciso saber utilizar, né? E é preciso saber utilizar nas quantidades corretas para que não gere um processo de intoxicação, porque em excesso essas substâncias são tóxicas ao organismo. Então, o amoníaco é o principal composto nitrogenado para a síntese de proteína. E o amoníaco está presente na molécula, né, de amônia e é possível também observar que a ureia é fundamental para a síntese de aminoácidos pelos micro-organismos. Então, vamos ver aqui o processo de fermentação das proteínas. Veja que tem uma semelhança muito grande com o processo de quebra de carboidratos. Ó, o mesmo micro-organismo, esse esqueminha aqui, a gente mostrou lá nos carboidratos. O micro-organismo, representado aqui pela bactéria, pelo fungo ou pelo protozoário, ele elimina enzimas microbianas no líquido ruminal. Essas enzimas são específicas para quebrar proteínas, ligações peptídicas, e utilizadas também como fonte de nitrogênio não proteica, como a ureia, por exemplo, e a partir daí essas substâncias podem ser absorvidas pelo micro-organismo e vão ter um determinado destino metabólico. Então, as proteínas quebradas aqui, nas suas formas monoméricas, na forma de pequenos peptídeos,
pequenos peptídeos, né, dipeptídeos ou tripeptídeos, conseguem ser absorvidos pela molécula, pela célula do micro-organismo, e a partir dentro da célula do micro-organismo, esse peptídeo é quebrado em aminoácidos. Aí o destino desses aminoácidos vão ser dois, dentro, no meio intracelular. Então, esse aminoácido, ele pode ser utilizado, pode sofrer uma desaminação, retirada do grupamento amina, da molécula do aminoácido, para formar o amoníaco. E o amoníaco, ele pode ser ressintetizado para formar novo aminoácido no meio intracelular. E esse novo aminoácido disperso no citoplasma do micro-organismo, ele pode ser metabolizado para formar a própria proteína microbiana, ou seja, novas enzimas microbianas são utilizadas por fonte de aminoácido, da amônia, né, fonte de nitrogênio não proteico, né, para a formação dessas enzimas microbianas aqui, e de outras, né, de outras enzimas. Então, as proteínas, que são enzimas responsáveis pela digestão tanto de carboidratos, quanto lipídios, quanto das próprias proteínas, são sintetizadas a partir desse destino metabólico do aminoácido dentro do micro-organismo. Então, esse aminoácido aqui, ele vem do peptídeo, que é transformado em amônia, né, amoníaco, e ressintetizado em outro tipo de aminoácido, e utilizado para síntese de proteína microbiana. E essa própria amoníaco aqui também é utilizada a partir de fontes de nitrogênio que estão disponíveis no líquido ruminal. São absorvidos e convertidos a aminoácido para formar a proteína microbiana. Como subprodutos da quebra desse aminoácido aqui, nós temos cadeias de carbono ramificada que vão formar também ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis são produtos do catabolismo celular das proteínas, dos peptídeos, e vão ser eliminados para o líquido ruminal. No líquido ruminal, esses ácidos graxos voláteis, que são os isoácidos, vão ser absorvidos pela mucosa do rumen e do retículo. Uma vez absorvidos, os aminoácidos que vão para o líquido ruminal, ou os ácidos graxos voláteis que vão para o líquido ruminal, eles são absorvidos, vão pela via porta para o fígado, e esse amoníaco em excesso aqui dentro da célula, ele também é eliminado para o líquido ruminal. Então, parte do amoníaco é convertida em aminoácido e outra parte ele volta para o líquido ruminal. Ao voltar para o líquido ruminal, esse amoníaco que chega no fígado, ele é transformado em ureia, porque o amoníaco é uma substância muito tóxica para o organismo. Então, o que é que o fígado faz? Quando ele começa a observar um aumento de amônia no fígado, ele começa a converter a molécula de amoníaco, o hepatócito, né, aquela célula hepática, e começa a converter em ureia, que é uma substância muito menos tóxica. Então, a ureia é um produto da transformação, principalmente, do amoníaco que é absorvido aqui no líquido ruminal. Quando a ureia é formada e sintetizada no fígado, aí o que é que acontece? Uma parte dela vai para a urina, vai para ser eliminada pela urina, como na maioria dos organismos, como produto do catabolismo das proteínas. Né? A ureia é nada mais do que um produto do catabolismo proteico. Então, boa parte dela é eliminada na ureia. Só que os ruminantes, como eles sabem que a ureia ela é importante para a nova síntese de aminoácidos dentro do micro-organismo, ele absorve parte da ureia que vai do sangue e chega até o rim, é filtrado, né, e vira urina. A parte que não é completamente filtrada, ela é reabsorvida e volta para o sangue. Ao voltar para o sangue, chegando nas glândulas salivares, as glândulas salivares do ruminante retêm grande quantidade de ureia também. Portanto,
Essa ureia vai voltar para o rumen, o líquido ruminal, quando o indivíduo realiza a mastigação do alimento, a segunda mastigação no processo da ruminação. Então ele reinsaliva o alimento e ao ressalivar o alimento, ele joga a ureia de novo no líquido ruminal. Então a saliva do ruminante é muito rica em ureia. E por ser muito rica em ureia, ela é uma fonte de nitrogênio não proteico. Quando chega aqui no líquido ruminal, ela é novamente utilizada pelos micro-organismos para formar aminoácidos, né? E a síntese produzindo amoníaco, o excesso do amoníaco aqui vai para o líquido ruminal novamente, é absorvido, volta e é transformado novamente em ureia. Então vejam que a ureia ela tem um ciclo de vai e volta. Ele vai para o líquido ruminal, sai do líquido ruminal, vem para o fígado, para o sangue, passa para o rim, volta para as glândulas salivares e das glândulas salivares volta de novo para o líquido ruminal. Então isso é o que a gente chama de ciclo da ureia. E a ureia, ela é uma fonte de nitrogênio não proteica. Ora, como fonte de nitrogênio não proteica, ele é muito utilizado para síntese de aminoácidos, que vai ser fundamental para o processo de crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos. Então, você tendo nitrogênio, ele sintetiza aminoácidos e sintetiza a sua própria proteína, fazendo com que esse micro-organismo consiga se multiplicar, né, e crescer e se multiplicar, se dividir, né, num processo de mitose, num processo de mitose. Certo? Ficou entendido isso? Esse ciclo da ureia? Professor, Bom, eu fiquei olhando aqui e fiquei numa dúvida. Essas proteínas produzidas por esses fala um pouquinho mais micro-organismos alto, por favor, porque eu não estou ouvindo bem, não. Eu baixar o ventilador aqui, que está um pouquinho alto, também está atrapalhando. Pronto. Pode falar. eu estava perguntando se essas proteínas produzidas por esses micro-organismos, elas servem também para o animal ou elas são exclusivas Boa, desses ótimo. micro-organismos? Ótima pergunta. Serve sim, porque você fala dessa proteína que está aqui, né? Isso. Contando? Então, essa proteína microbiana, sim, ela vai ser útil para o animal. Quando esse micro-organismo morrer, ele vai utilizar essa proteína aqui, vai quebrar essa proteína lá no estômago, no abomaso, quando esses micro-organismos, porque esses micro-organismos não ficam para sempre no rumen, eles vão passando, junto com o alimento, eles vão passando. Então, vai ter um momento que esse micro-organismo aqui vai chegar lá no abomaso. Quando chegar lá no abomaso, o que é que acontece no abomaso? Tem ácido clorídrico, né? O pH cai acentuadamente. Aí, o pH caindo, lesiona a membrana do micro-organismo e mata o micro-organismo. Tudo que está dentro dele vai ser eliminado, né? Então, vai ter aminoácido, vai ter proteína. Então, as proteínas mais complexas vão passar do estômago verdadeiro, o abomaso, começar a sofrer a ação da pepsina, né, que é a substância, a enzima que quebra proteínas, e depois as enzimas capazes de digerir proteína do suco pancreático. Uma vez quebrada essa proteína microbiana que estava dentro do micro-organismo, ela é transformada em aminoácidos e ela é absorvida pelo ruminante também. Então, ele serve como fonte de alimento também, né? O próprio micro-organismo também serve como fonte de alimento para o ruminante. Quando ele tem o seu ciclo completo, essa mesma figura, ela sintetiza todo o processo da fermentação das proteínas que a gente falou agora, né, nos slides passados. Porque aqui a gente tem a dieta, né, rica em grãos e forragens, esses alimentos contêm proteína também. Dentro daqui você tem a fonte de nitrogênio não proteico. Esse aqui é a ureia, né, a ureia que vem pela saliva. Né, a ureia vem pela saliva, vem como fonte de nitrogênio não proteico. Também pode vir por via sanguínea. Né, a ureia pode ser absorvida diretamente dos vasos sanguíneos do rumen e para a luz do rumen, né, no sentido oposto. Então, essa ureia aqui, ela é utilizada pelos micro-organismos para formar amônia
na forma de amônia. Essa amônia também pode ser utilizada para formar aminoácidos, que vai formar a proteína microbiana, né, bacteriana. E parte dessa amônia também vai formar aminoácidos e que vão dar origem aos isoácidos, os ácidos graxos de cadeia curta, que são ácidos graxos voláteis que também são absorvidos aqui pelo epitélio ruminal. Mas boa parte do que é absorvido aqui é principalmente a amônia. A amônia que vai para o fígado, e lá no fígado essa amônia é convertida em ureia. Uma vez convertida em ureia, a ureia vai ter o destino metabólico de ir para o rim, né? Parte dela vai ser eliminada e parte dela vai voltar para a glândula salivar por meio da saliva e voltar pela via sanguínea, né, para o rumen de novo. Então, vejam que a ureia ela é cíclica, né? Nem toda a ureia que chega no fígado ela é eliminada pela urina. Então, a ureia é uma substância tóxica, né? Se ela permanece muito tempo no organismo, ela pode causar, em excesso também, ela pode causar intoxicação. Então, parte dela é eliminada, mas outra parte ela é reutilizada, né? Tanto pela saliva quanto pela absorção de grande quantidade também pelo epitélio do rumen, ou seja, pelo sangue, né? O sangue que vai para o rumen vai e volta pro líquido ruminal, a partir de um mecanismo reverso, né? Aqui a ureia está saindo do sangue e indo para a luz do rumen. Então, ela tem essas duas vias, mas a principal fonte da ureia é pela saliva. Então, o animal deglute novamente o alimento com grande quantidade de saliva, que é uma fonte de nitrogênio não proteico. Então, junto com essa fonte de nitrogênio não proteica, tem as proteínas da alimentação, presente nos grãos e nas forragens, que são convertidas por enzimas microbianas aqui, transformadas em aminoácidos. E os aminoácidos vão ter o destino metabólico de formação de amônia, formar novos aminoácidos e proteína microbiana. Olha a pergunta do nosso amigo aqui, ó. Então, essa proteína microbiana, quando ela é quebrada, ela chega lá no intestino delgado e no estômago, ela é quebrada com a morte dos micro-organismos. Essa proteína é absorvida na forma de aminoácidos, é quebrada principalmente pelas enzimas do suco pancreático, quebrada e absorvida na forma de aminoácidos. Esses aminoácidos vão para o fígado e tem o seu destino metabólico, né, para formar a proteína do leite, por exemplo, ou para formar energia para a atividade metabólica dos músculos, das proteínas musculares, né, e ativar seu metabolismo. Então, aquilo que não conseguiu ser quebrado, nem digerido, nem absorvido no rumen e nem no intestino, vira fezes, né? Então, proteína também é eliminada nas fezes por não absorção, né? Então, acontece também de você ter essa eliminação de proteína nas fezes, principalmente com dietas muito proteicas, né? O animal não dá conta de absorver tudo e parte dela vai para as fezes, tá bom? Então, esses esquemas são bem simples, bem sintéticos, e é fácil de você lembrar, né? Porque você acaba vendo o esqueminha de forma bem simplificada e facilita o entendimento desse caminho metabólico dessa substância, do processo fermentativo. Certo? Compreenderam isso? Olha, eu estava sem estar aqui nesse aspecto. Então, a fermentação das proteínas e dos carboidratos representam a maior parte da dieta dos ruminantes. A dieta dos ruminantes é constituída essencialmente pelo processo fermentativo de proteínas e carboidratos. Os lipídios, a gente vai ver que ele tem uma importância bem mais secundária no processo da nutrição dos ruminantes. Então, vamos ver aqui, ó. E, portanto, se carboidratos e proteínas representam a maior parte da energia utilizada pelos micro-organismos, né, ela é fundamental para o processo
do desenvolvimento da microbiota. Então, o aporte de nutrientes, de carboidratos e proteínas é fundamental para manter a microbiota em equilíbrio. Ou seja, ele dá o peptídeo, a quebra da proteína gera o aminoácido, né, que é utilizado em grande parte para a síntese de proteína microbiana e crescimento celular, né, dos próprios micro-organismos, e a glicose, né, ela gera energia para a atividade metabólica dessas proteínas, para as reações que acontecem no próprio micro-organismo. Então, o equilíbrio entre proteínas e carboidratos gera um equilíbrio da microbiota, gera a presença de ácidos graxos voláteis, que é fundamental para o micro-organismo, para o ruminante, né, que é um catabólito do micro-organismo, gera amônia, gera CO2 e gera gás metano. Essas substâncias aqui, elas são principalmente frutos essas 4 substâncias aqui são produtos do catabolismo celular, né? Então, como sendo produtos do catabolismo, a maior parte dela é eliminada. Por exemplo, o CO2 e o gás metano, eles devem ser eliminados, são gases que são eliminados no processo da ruminação. Enquanto que a amônia, a gente viu que ela é absorvida e é transformada no fígado em ureia, né? E aí é reutilizada. Começa a latição, está passando os cachorros aqui, eles começam a ficar bem excitados. Então, a microbiota, para ela estar em equilíbrio, é necessário que tenha um bom aporte de proteínas e carboidratos na dieta. Então, a disponibilidade de peptídeos e carboidratos na dieta gera equilíbrio das populações bacterianas, onde a glicose é responsável pela energia e, portanto, produção de ATP para a realização do metabolismo dos micro-organismos, gerando CO2, ácidos graxos voláteis e gás metano, que são eliminados da célula. E os aminoácidos são importantes para a síntese da proteína microbiana, para que o micro-organismo possa crescer e se desenvolver, se multiplicar. Então, esses 2 componentes são fundamentais e precisam estar em equilíbrio na dieta. Quando eles estão em desequilíbrio, aí você tem problemas, distúrbios. Então, aqui você tem exemplos onde você tem quando o excesso de glicose em relação à diminuição de peptídeo na dieta dos ruminantes. Olha o que é que acontece. Quando você tem um excesso de glicose, você tem muita energia para a produção de ATP. Vai gerar, excesso de glicose é um excesso de carboidrato, né? Então você vai ter muita energia. Mas se você tem pouco peptídeo, você tem pouco aminoácido, né? E isso vai fazer com que a síntese da proteína e o crescimento dos micro-organismos fique prejudicado. Então isso não é o ideal para o processo fermentativo, né? É importante que essas 2 substâncias estejam em equilíbrio, e esse equilíbrio significa que os micro-organismos precisam utilizar adequadamente esses 2 componentes. Então, quando você tem um excesso de carboidratos e uma diminuição de proteínas, você não favorece o processo de crescimento e desenvolvimento celular. Portanto, a microbiota tem dificuldade de crescer, né, e se multiplicar. E o contrário também é prejudicial, ou seja, o excesso de peptídeo em relação à glicose. Então, você tem muito aminoácido, aí, nesse caso aqui, você gera, com grande quantidade de aminoácidos, você gera uma grande produção de amônia. A grande produção de amônia, ela pode ser tóxica, é isso que estava falando naqueles vídeos, né, que você tem que ter muito cuidado ao fornecer amônia para os animais, porque isso pode representar um processo de intoxicação. Então, quando você tem um excesso de peptídeo, você tem e ainda fornece amônia na alimentação, há uma produção excessiva, ou ureia na alimentação, né? Você tem uma produção excessiva de amônia. Essa amônia vai ser absorvida, o fígado não dá conta de converter a amônia
em ureia, porque existe um excesso dessa substância no organismo, e ele começa a causar os processos de intoxicação. Então, além disso, você vai ter pouca aminoácido para síntese de proteína. Então, a multiplicação dos micro-organismos fica prejudicada também, além de gerar um processo de intoxicação pelo excesso de amônia produzida. Então, essas duas situações são situações que não se deve preconizar para o processo da multiplicação e o equilíbrio da microbiota. Então, é importante que se forneça concentrações adequadas de carboidratos e proteínas na dieta, e isso tem relação com a capacidade que os micro-organismos têm de fermentar essas substâncias. Então, se você dá muita glicose, isso é prejudicial, porque você tem a energia, ou muito carboidrato, você tem energia, mas tem pouco peptídeo. Então, a síntese proteica diminui e as células não conseguem se multiplicar, as células microbianas. Tá? E se você dá um excesso de peptídeo, você pode gerar, com esse excesso, um processo de intoxicação, né, pela alta produção de amônia, fazendo com que também diminua a síntese de proteína microbiana. Né? E isso é prejudicial. A glicose pouca que tem no organismo da bactéria vai ser utilizada principalmente para a manutenção da célula. Aí você vai ter prejuízo na formação dos ácidos graxos voláteis. Então, essas duas situações são prejudiciais ao processo da digestão fermentativa. Então, o que se deve querer é um equilíbrio entre as concentrações na dieta de peptídeo e glicose. E esse equilíbrio tem relação com a microbiota, né? A microbiota específica para digerir esses tipos de substância. Tá bom? Compreenderam isso? Agora vamos falar um pouco sobre os lipídios da dieta, né? A fermentação dos lipídios. A gente já falou da fermentação dos carboidratos e das proteínas, como ocorre esse processo fermentativo e como eles são utilizados. Agora vamos falar um pouco sobre a fermentação dos lipídios. Então, o que é que acontece no processo fermentativo dos lipídios? A mecânica do processo é bem semelhante ao que acontece com os carboidratos e as proteínas, mas o destino dessas substâncias é diferenciado. Então, primeiro porque os ruminantes eles não toleram níveis elevados de gordura na dieta. Então, a dieta deles deve girar em torno de lipídios, deve girar em torno de 10 a 4% mais ou menos da concentração de lipídio fornecida na dieta. Dieta com maior número de lipídios, 15, 20% de lipídios, geram distúrbios no processo fermentativo. Entre os principais lipídios presentes na dieta, a gente tem os galactoglicerídeos, que são mais comuns nas dietas ricas em forragem, né, aquelas substâncias que têm matéria vegetal em grande quantidade, matéria verde em grande quantidade, folhoso, né, que é conhecido como volumoso, né, porque é uma dieta rica e para produzir quantidades adequadas de ácidos graxos voláteis é necessário um grande volume de quebra dessas estruturas. Então, por isso que essa dieta é conhecida como volumoso. Né? E enquanto que outras dietas que têm uma quebra mais fácil e geram mais energias é conhecido como concentrado. E essas dietas que têm grande quantidade de nutrientes e de fácil digestão são conhecidos como concentrados. Então, o concentrado ele gera uma energia maior no momento do processo fermentativo. Então, os triglicerídeos são muito comuns nas dietas ricas em grãos. Então, os galactoglicerídeos estão presentes nas forragens, os triglicerídeos estão presentes nas dietas ricas em grãos. Portanto, essas substâncias não devem ultrapassar mais do que 4 a 10% da dieta dos ruminantes. Tá?
Em relação ao processo de fermentação, primeiro, a ação dos micro-organismos é semelhante ao que acontece nos carboidratos e nas proteínas, ou seja, para quebrar os lipídios é preciso que enzimas microbianas, os lipídios presentes na matéria vegetal, as enzimas microbianas ajam sobre essa molécula. E para agir nessa molécula precisa haver principalmente a hidrólise bacteriana, né, que origina o glicerol e ácidos graxos. Então, quando se quebra o micro-organismo, ou seja, com a morte dos micro-organismos, eles também fornecem ácidos graxos, né, e glicerol no processo semelhante ao que acontece nos indivíduos monogástricos. Então, quando esses micro-organismos chegam lá no intestino delgado, são quebrados por enzimas lipídicas, né? A bile age também juntamente da mesma forma que nos indivíduos monogástricos, ele secreta bile para ajudar a ação das lipases, que quebram esses micro-organismos e utilizam o glicerol e ácidos graxos para a sua atividade metabólica, que são absorvidas lá no intestino delgado. Então, o glicerol ele é fermentado quando ele está disponível no rumen, a partir da ação das enzimas microbianas, em ácido propiônico, que é um ácido graxo volátil. Então, a partir da fermentação dos lipídios, também há a formação de ácidos graxos voláteis, né? Só que, como a dieta é muito pobre em lipídios, eles não representam grande quantidade na dieta, né? Os ácidos graxos voláteis produzidos pelo processo fermentativo dos lipídios não é representativo, uma vez que a dieta é rica gira em torno de 4 a 10% de substâncias lipídicas na dieta. Então, esse processo fermentativo, ele gera o que a gente chama de redução no rumen, que promove uma hidrogenação dos ácidos graxos. Então, a hidrogenação dos ácidos graxos, ela fornece uma saturação dos ácidos graxos, que facilita o processo de absorção pelos micro-organismos. Vamos entender isso melhor aqui, ó. Então, o que é que acontece? Os triglicerídeos e o glicerol, essas substâncias, os galactoglicerídeos e os triglicerídeos, são fornecidos na dieta. Eles enzimas microbianas agem nessa substância e transformam eles em ácidos graxos e glicerol. O glicerol ele é facilmente absorvido pela membrana do micro-organismo. Aí ele é convertido dentro do micro-organismo em ácido propiônico, que é um ácido graxo volátil. Como produto desse catabolismo do glicerol, esse ácido graxo volátil volta para o líquido ruminal e vai ser absorvido juntamente com os ácidos graxos voláteis produzidos pela quebra das proteínas e dos açúcares, né, dos carboidratos. E outra parte dessa quebra dos triglicerídeos é transformada em ácidos graxos. Só que esses ácidos graxos, eles são insaturados. Né? O que são ácidos graxos insaturados? São aqueles que possuem duplas e triplas ligações. Então, no próprio líquido ruminal, esses ácidos graxos insaturados, eles sofrem uma hidrogenação. O que é a hidrogenação? Nada mais é do que a quebra das ligações duplas e triplas e acrescenta-se nessa ligação o hidrogênio. Né? Isso faz com que diminua o pH, diminua a quantidade de hidrogênio do líquido ruminal, né, e consequentemente promove um equilíbrio do pH, porque está saindo íons hidrogênios do líquido ruminal e está sendo adicionado nesses ácidos graxos insaturados. Então isso promove uma saturação dos ácidos graxos no próprio líquido ruminal. Esses ácidos graxos saturados, eles são muito mais facilmente absorvidos pela mucosa pela membrana celular do micro-organismo. E a partir daí, eles servem como reserva energética
dos próprios micro-organismos. Então, quando o micro-organismo tem uma carência de nutrientes, ele quebra esses lipídios aqui e utiliza como fonte de energia para a atividade metabólica dele. Isso é importante para a manutenção do micro-organismo. Aqueles triglicerídeos que não são fermentados no rumen, eles vão passar, e são chamados lipídios de sobrepasso, né, que eles vão passar pelo rumen sem sofrer o processo de quebra e vão sofrer esse processo de quebra lá no intestino delgado, pela ação das lipases pancreáticas, da mesma forma que ocorre nos indivíduos monogástricos, certo? Entenderam isso aí? Professor? Oi? Essa quantidade de hidrogênio que sai do rumen e acaba insaturando esses ácidos graxos, ela é suficiente para tornar o rumen mais básico? Não, ela ajuda, né? Mas não é só isso que faz o pH, o equilíbrio do pH, mas ajuda, tá? Não é suficiente porque a dieta é pobre em lipídios, né? A dieta dos ruminantes é muito pobre em lipídios, mas é um fator que ajuda na redução, né, no equilíbrio do pH, tá? Existem outros fatores que são importantes, como, por exemplo, a saliva, né? A saliva tem muitos íons bicarbonatos, a gente já comentou isso. Então, esse bicarbonato presente na saliva é muito mais importante para o equilíbrio do pH do que essa saturação de ácidos graxos que ocorre no líquido ruminal, tá? Mas ajuda. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui meu cachorro que ficou aqui embaixo, ele não fica chorando se não vier para cima. Só um momentinho. Vem para aqui. Mais alguma dúvida? Então, isso aqui eu já falei, né? Essa oxirredução aqui é o que acontece no processo fermentativo dos lipídios. E aqui, mais uma vez, essa figura que representa e sintetiza tudo que foi falado. Ó. Então, os triglicerídeos, os fosfolipídios, o glicerol é fermentado aqui, transformado em ácido graxo volato, principalmente ácido propiônico, que vai ser absorvido pelo epitélio do rumen, né? Mas é tão pouco representativo isso que nem se mostra aqui no esquema a absorção desses ácidos graxos voláteis, né? Então, parte desses lipídios aqui, ó, que são utilizados, eles são muito realizados pelo sobrepasso. Então, eles vão ser quebrados principalmente no intestino, digeridos de forma bem semelhante ao que acontece, e os triglicerídeos são absorvidos aqui pelo intestino delgado, ó, vão diretamente para a corrente sanguínea sem passar necessariamente para o fígado, e a partir daí, esses lipídios, esses triglicerídeos, lembre que eles têm que estar aderidos a proteínas, né? Proteínas porque são substâncias hidrofóbicas e, portanto, precisam estar ligadas a proteínas plasmáticas de transporte e vai ser distribuída, principalmente utilizada como destino metabólico nas células adiposas, né? Para a transformação de lipídio que favorece o armazenamento, né, de substância e também para a síntese na glândula mamária da gordura do leite, certo? Então, o principal destino metabólico do processo fermentativo dos lipídios é justamente esse, é pouco representativo no que se relaciona ao processo nutricional, porque ele é uma substância que tem pequena quantidade na dieta, tá? Então, muitas vezes os livros nem abordam o processo fermentativo dos lipídios,
mas ele acontece também, tá? Então, ainda falando da fermentação... Professor, Oi? o Yuri perguntou o que acontece se o ruminante ingerir gordura saturada. Como? Se não houver essa transformação, né, da insaturação para a saturação, é isso? Não, se ele já ingerir gordura saturada. Aí é um problema porque você tem a gordura saturada, você vai ter que ter a quebra dessas moléculas insaturadas para realizar a saturação, porque ele é facilmente absorvido as moléculas saturadas. Se você tem um aumento de gorduras insaturadas, ele vai ter que despender mais energia, o micro-organismo vai ter que despender mais energia, o meio tem que tirar mais hidrogênio, né, para realizar a saturação e absorver os lipídios. Então, parte dessas substâncias insaturadas não conseguem ser reduzidas no líquido ruminal. Aí eles vão passando, né? Se eles não forem digeridos no intestino delgado, né, eles vão chegar até as fezes. E aí você tem um aumento dessas substâncias nas fezes que gera o que a gente chama de esteatorreia, o aumento de gordura nas fezes. Isso é ruim porque deixa um aumento de líquido nas fezes, então o animal vai perder mais líquido, vai promover uma diarreia, porque você vai ter um aumento da osmolaridade das fezes, e aí o sangue joga a água, né, do vaso sanguíneo para a luz do intestino, e aí você tem um aumento da perda de água. Para o ruminante, isso não é interessante, né, uma vez que ele precisa de muita água, principalmente para a formação da saliva. Então, o aumento da gordura insaturada pode ser prejudicial no processo fermentativo, tá? Principalmente se não houver hidrogênio suficiente para realizar a saturação, e nem enzimas, porque quem, na verdade, realiza essa saturação da gordura insaturada é justamente enzimas microbianas, né? Então, se não houver, você vai ter um desequilíbrio nessas populações. Por isso que eles não toleram dietas muito ricas em gorduras. Em relação às bactérias, a gente tem que elas também, além de todo esse benefício que a gente já viu, que elas promovem, né, a formação dos ácidos graxos voláteis, toda essa situação que a gente acabou de ver da fermentação dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, elas também promovem uma independência do hospedeiro em relação às vitaminas do complexo B e vitamina K, vitaminas hidrossolúveis. Então, de quebra, além de fornecer ácidos graxos voláteis, essas bactérias também sintetizam vitaminas do complexo B e vitamina K para o ruminante, que são vitaminas absorvidas e utilizadas no metabolismo do organismo do hospedeiro, né? Então, além de fornecer os ácidos graxos voláteis, os micro-organismos em equilíbrio fornecem vitaminas também para o ruminante. Então, vejam a importância desses micro-organismos no processo da digestão fermentativa. Nesse sentido, meus queridos, vamos falar agora sobre a fisiologia dos pré-estômagos. Como os pré-estômagos favorecem esse processo fermentativo. Alguns aspectos desse processo fisiológico eu já falei para vocês. Agora vamos tentar entender como esses aspectos morfológicos eles ajudam no processo da fermentação. Isso é o que a gente vai tentar explicar agora. A gente já viu que o rumen é a grande câmara de fermentação. Tudo que a gente falou aqui sobre fermentação ocorre nesses sacos ruminais, né? Nos sacos ruminais do rumen, que são o saco cranial do rumen, o saco dorsal do rumen, o saco cego, caldo dorsal, o saco cego, caldo ventral e o saco ventral do rumen, esse aqui. Então, toda essa estrutura está aqui dentro composta por líquido, que é o líquido ruminal. E todo esse conteúdo chega pelo esôfago, que está bem aqui. Então, o animal deglute o alimento. A primeira mastigação do ruminante, a gente vai ver que ela é rápida, ela é muito rápida, ele dá 4, 5 mastigadas e joga o alimento para dentro. Então, se a mastigação é rápida, ela tem uma baixa em salivação, meu Deus, o praguinha está ali.
perturbando para subir de novo. Ele desce e fica depois chorando, querendo subir. Ai, vamos ver se ele para. Se ele não parar, eu vou ter que descer lá para pegar ele. Então, aqui, ó, o alimento é deglutido e vai sendo armazenado nessas cavidades, né? Aqui a gente tem um retículo, que é uma cavidade também do pré-estômago, que é muito importante junto com a ação dessas outras estruturas aqui. Então, à medida que o alimento vai chegando aqui, ele vai se acumulando. Se a primeira mastigação é rápida, obviamente que não dá tempo desse material ser adequadamente triturado. Então, ele chega aqui com um comprimento, as fibras, né, chegam com um comprimento maior. E elas entram em contato com o líquido ruminal e começam um processo de amolecimento desse material. Vai chegar a um determinado ponto que vai haver uma regurgitação, o alimento vai voltar à boca e vai ser novamente mastigado. Nessa nova mastigação, agora ela é mais demorada. Então, se ela é mais demorada, há uma trituração maior desse alimento. Então, o alimento é redeglutido, reensalivado e chega novamente, só que chega com um tamanho bem menor. Ora, se o alimento chega com um tamanho bem menor, ele já está iniciando o processo de quebra efetiva, né? Consequentemente, existe um maior contato entre as enzimas microbianas e as partículas que estão sendo quebradas, certo? Vamos entender agora como é que isso acontece. Então, a gente já falou da mucosa, né, do rumen e do retículo. Essas mucosas são diferenciadas. Então, ela é formada por um epitélio estratificado com uma mucosa bem distinta. Então, aqui são as papilas ruminais, todo mundo já viu isso, já viu na aula de anatomia, o aspecto das papilas ruminais. Aqui são as estruturas do retículo, né? A capacidade de absorção é menor do que aqui, mas também existe capacidade de absorção. E aqui a mucosa do omaso, que é também conhecido como folhoso, né? Então, entre essas pregas aqui, existe um espaço por onde o material acaba se acumulando, o material que vem dessas regiões, do rumen e do retículo, né? Acabam se acumulando e quando o omaso se contrai, né, há uma prensa e água e eletrólitos entram em contato com essas pequenas papilas aqui, que vão ser capazes de absorver essas substâncias que vão para o sangue. Tá? Então, essa papila tem um formato bem diferenciado. Então, o rumen é a maior câmara de fermentação, né? É lá que ocorre todo o processo fermentativo que a gente descreveu agora. Então, vejo que essas papilas, elas são muito numerosas e o tamanho dessas papilas é diretamente relacionado com a concentração de ácidos graxos voláteis. A gente falou que quanto maior for a quantidade de ácidos graxos voláteis produzidos aqui pelo processo de fermentação, maior é o tamanho e o número dessas papilas ruminais, certo? Aqui, ó, o retículo com o aspecto também de pequenas papilas, então ele parece favos de mel, né? Parece que é uma colmeia, né? Uma cadeia, uma colmeia bem semelhante a essas estruturas. Então, por isso que ele tem um epitélio bem diferente e é facilmente distinguido do epitélio do rumen, né? O epitélio do retículo. Também tem uma grande capacidade de absorção de ácidos graxos voláteis, só que em menor quantidade, uma vez que essas papilas são bem maiores, né? Então, a capacidade de absorção do rumen é muito maior do que a capacidade de absorção do retículo, tanto pelo tamanho representativo do rumen, quanto pela a capacidade do tamanho e do número de papilas que vão sofrer o processo de absorção. Aqui, ó, o omaso, onde a gente vê num corte lateral, essas estruturas aqui que são pequenos orifícios por onde o material vai se acumulando, e quando essa musculatura aqui se contrai, água e eletrólitos vão para o lumen dessa estrutura e entra em contato com pequenas papilas que estão aqui presentes. Essas papilas ajudam na absorção de água e eletrólitos.
E aí, o retículo omasal, né, é um orifício que tem a capacidade de se ligar com o omaso. Então, o omaso se liga ao retículo por um orifício chamado retículo omasal. Orifício retículo omasal. E o omaso se comunica com o abomaso por um orifício chamado orifício omaso-abomasal. O retículo omasal é o local de comunicação entre o omaso e o retículo. E o local de comunicação entre o omaso e o abomaso é o orifício omaso-abomasal, né? Que é por onde o alimento vai passar no momento em que ele sai do omaso. Então, dentro disso aí, a gente viu que o processo fermentativo, ele é essencialmente anaeróbio, ou seja, ele acontece na ausência de oxigênio. Portanto, é necessário que as concentrações de gás oxigênio aqui, ó, sejam muito baixas. Se a gente for ver, ele representa cerca de 0,6% da quantidade de gases presentes. Ó. A grande quantidade de gases presentes oriundos do processo fermentativo, boa parte dela é CO2, ó. Cerca de 60% a 70% é gás dióxido de carbono, e de 30% a 40% é metano. Então, esses dois gases são os mais representativos do processo fermentativo. Então, gás nitrogênio, gás oxigênio muito pouco, gás hidrogênio muito pouco, gás sulfídrico muito pouco. Então, a maior parte dos gases são produtos do catabolismo bacteriano, né, ou do catabolismo dos micro-organismos, e representam principalmente o CO2 e o gás metano. Então, essas concentrações altas desses gases também favorecem a diminuição da concentração desses gases aqui, tá? Então, para que a fermentação ocorra, é importante que exista substratos, né? Se não existir substratos, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, não há processo fermentativo. Então, um aporte suficiente de substratos é importante que tenha. E, além disso, esses substratos têm que ser compatíveis com a microbiota. A gente viu que determinados substratos não podem ser quebrados por determinados micro-organismos. Então, quando o animal se alimenta com grande concentração de amido, que está presente nos alimentos ricos em amido, né, nos concentrados, ele tem que ter uma microbiota especializada em digerir amido. Então, se você fornece grande quantidade de amido para o animal, mas ele tem uma microbiota especializada em digerir celulose, o processo entra em desequilíbrio, né? Porque a celulose não vai ser adequadamente fermentada e nem o amido vai ser adequadamente fermentado. Então, se ele tem muito amido na dieta e poucas células aminolíticas, o processo vai ficar efetivamente prejudicado. Então, é importante que, além de existir um substrato adequado, precisa estar compatível com a microbiota para aquele organismo. A gente comentou isso na aula passada. Então, a temperatura para que a fermentação ocorra, ela deve girar em torno de 39 a 40 graus. Então, é basicamente uma temperatura semelhante à temperatura corporal do indivíduo, né? Onde você tem até temperaturas de até 40 graus como ideais para o crescimento e proliferação desses micro-organismos. Então, temperaturas muito baixas no rumen desfavorecem o processo fermentativo. Então, uma das práticas de manejo que se obtém é deixar o coxo, né, o coxo de água dos animais exposto ao sol, porque isso faz com que a temperatura da água aumente, principalmente em regiões frias, né? Então, onde você tem locais onde regiões são muito frias, temperaturas muito baixas, é importante que forneça ao animal uma água com a temperatura mais alta, porque ao ingerir essa água com a temperatura mais alta, isso vai facilitar o processo
de fermentação. Então, imagine um bovino criado lá no Rio Grande do Sul, onde ele ingere uma água que está a 10 graus. Tá? Quando essa água chegar lá no rumen, ela vai ter um desequilíbrio de temperatura. Né? Então, a temperatura tende a baixar dentro do rumen. Isso desfavorece o processo fermentativo. Então, em algumas regiões se coloca até aquecedores nas épocas muito frias, né, nos bebedouros. Para quê? Para que a água aumente a temperatura e o bovino faça a ingestão de água com a temperatura mais alta. Isso vai fazer com que, quando chegue essa água com a temperatura mais água lá no rumen retículo, não haja um desequilíbrio na temperatura e favorecendo o processo fermentativo. Né? Então, a fermentação iria demorar muito mais se o indivíduo ingerisse água muito gelada, né? Nesses ambientes onde você tem uma temperatura mais baixa. Óbvio que aqui na nossa região é desnecessário o aquecimento da água, né? Não preciso dizer porquê, né? Então, o pH também, para favorecer o processo fermentativo, ele deve girar em torno de 6 a 7, né? O pH levemente ácido a um pH neutro. Então, ele deve regular nessa faixa, né? Pode ser um pouco mais baixa. É uma faixa fisiológica, né? Até 5,6, algumas literaturas falam, né? Com pH levemente ácido. De forma que, quando o pH baixa demais, o organismo tem que lançar mão de recursos para que esse pH retorne para uma faixa mais adequada, né? Que gira em torno de 6 a 7, que é o pH adequado para que ocorra fermentação. Então, pH muito baixo promove morte bacteriana. Né? Então, diminui a atividade metabólica das bactérias, se houver um pH muito baixo. Um pH muito alto também, muito básico, também atrapalha e reduz o processo fermentativo. Então, o organismo tem que girar em pH aproximadamente entre 6 e 7 para que a fermentação ocorra adequadamente. Então, outro fator importante para a regulação do pH é justamente a absorção de ácidos graxos voláteis, que são produtos da fermentação. Se esses ácidos graxos voláteis passam muito tempo para serem absorvidos, eles acabam tendo dificuldade, né, e redução no pH, gerando morte de micro-organismos, que não é importante, que não é interessante. Então, a remoção dos micro-organismos também é fundamental para favorecer o processo fermentativo. A remoção dos micro-organismos é justamente quando eles vão saindo do rumen retículo, chegando no omaso e em seguida no abomaso. Quando chega no abomaso, o pH cai acentuadamente e isso faz com que eles comecem a ser digeridos pelo próprio suco gástrico. A partir daí, eles também sofrem uma digestão lá no intestino delgado, pelas enzimas capazes de digerir proteínas e carboidratos, e esses micro-organismos servem também como fonte de alimentação para o ruminante. Então, as contrações são muito importantes para a remoção do micro-organismo e também para favorecer o mecanismo de mistura do líquido ruminal com as substâncias que estão presentes ali dentro, no rumen e no retículo. A gente vai já falar disso. Tá? Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Vamos lá. Então, dentro desse processo, né, de acomodação da ingesta, a gente tem que o alimento que foi deglutido, ele tende, quando o rumen retículo não está sofrendo um processo de contração, ele tende a se acomodar em determinadas regiões do rumen retículo que estão relacionadas principalmente com a densidade desse alimento. Então, quando não está havendo contração desse órgão aqui, a gente vai já falar da contração, esse alimento ele se acomoda, né, em 3 capas, né, ou substratos, né, a acomodação desses substratos acontece em 3 níveis, né, um nível que é chamado de capa gasosa, que é na região mais dorsal, do saco dorsal do rumen, na porção dorsal do saco cego caldo dorsal.
uma capa mais sólida, né? Os fragmentos mais sólidos que se subdividem em dois tipos, né? Aquele alimento mais grosso, que foi recém-deglutido, e o alimento mais fino, que foi deglutido há mais tempo, né? Então, aqui está mostrando o alimento grosso, que foi deglutido, foi ingerido hoje, né? E o alimento fino, que foi ingerido ontem, no dia anterior, né? Então, esse alimento que foi digerido no dia anterior, ele está mais fino justamente porque ele já retornou à boca, foi remastigado e foi redeglutido. Por isso que ele está mais fino. Esse alimento mais grosso, que está nessa porção mais dorsal do saco aqui, né, do saco cranial do saco cranial do rumen, do saco dorsal do rumen e de parte do saco cego caldo dorsal, ele está aqui porque ele tem fibras que foram pouco mastigadas, né? Porque a primeira mastigação ela é muito rápida, então não dá tempo de quebrar adequadamente o alimento. Então essa capa aqui vai retornar à boca, ser remastigada e vai voltar mais fino, né? Menos denso, né? Com partículas menores, pelo processo da mastigação, da remastigação. Esse processo é que caracteriza efetivamente a ruminação. E existe uma terceira capa, que é chamada de capa líquida. A capa líquida é quando os líquidos presentes no líquido ruminal, né, em grande quantidade, ele se acumula principalmente no retículo, na porção ventral do saco cranial do rumen, no saco ventral do rumen e no saco cego caldo ventral do rumen. Então, essa capa líquida está aqui mais abaixo. Então, quando isso acontece, quando essa acomodação da ingesta acontece, quando não está havendo contração das paredes ruminais, quando a musculatura presente na parede dos sacos ruminais começam a se contrair, todas essas capas aqui se misturam, né? A capa gasosa, a capa sólida e a capa líquida. E essa mistura de capas, promovida pela contração desses órgãos, tanto do retículo quanto do rumen, promove um processo de contato maior entre as enzimas microbianas e todo o alimento que foi deglutido. Então, isso facilita muito o contato, a mistura, né? Facilita muito o contato das enzimas microbianas com o alimento, ou seja, favorece a quebra das substâncias, né? Em partículas cada vez menores. E aí, assim que a fermentação se inicia, né? Quando as partículas tornam-se suficientemente pequenas para serem absorvidas pelo micro-organismo e, a partir daí, todos aqueles processos acontecerem, né? Então, vamos entender como acontecem essas contrações ruminais, né? Que, na verdade, não são só ruminais, são do rumen e do retículo, para que a fermentação ocorra adequadamente. Então, para que a fermentação ocorra de uma forma adequada, é fundamental que elas aconteçam. Então, elas se distinguem, né, as contrações, em contrações que são cíclicas, né? Tem uma ciclicidade, e elas são espontâneas e são controladas pelo sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo, né, é que controla essa motilidade do rumen e retículo. O principal porção do sistema nervoso autônomo que controla a ação da motilidade do rumen e retículo é o parasimpático, o nervo vago. Da mesma forma, a gente já viu como essa estrutura ela é formada, né? A parede do tubo gastrointestinal ela é formada por musculatura longitudinal, musculatura circular. Entre essas musculaturas a gente tem o plexo, né? Chamado de plexo mioentérico. E entre a muscular circular e a submucosa, a gente tem o plexo submucoso, que interagem com o sistema nervoso autônomo, principalmente o parasimpático, pelo nervo vago, controla toda essa motilidade. Então, esse nervo joga potenciais de ação e manda essa musculatura se contrair. E como acontece essa contração? É o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então,
Então, ela acontece de uma forma bem coordenada e bem lógica, para que o movimento de mistura aconteça da forma mais efetiva possível. Então, a função dessas contrações são principalmente para favorecer a fermentação. Então, elas são essenciais para a fermentação, uma vez que elas favorecem a mistura de tudo que está lá dentro do líquido ruminal, né? Então, a mistura da saliva, dos micro-organismos, dos alimentos. Então, tudo isso aí é favorecido pela contração da musculatura do rumen e do retículo. Então, ela previne também essa contratilidade da mucosa, da musculatura, né, do rumen e retículo. Ela previne a acumulação de ácidos graxos voláteis em determinadas regiões do rumen e, como ácidos, esse acúmulo poderia lesionar a mucosa, então ela é muito importante. Ele favorece a absorção de ácidos graxos voláteis e também favorece o mecanismo da regurgitação, né, para que o alimento seja remastigado, e da eructação, que é o processo de eliminação de gases. Então, com a eliminação de gases, o indivíduo consegue eliminar principalmente CO2 e gás metano, né, que favorece a diminuição do volume do rumen retículo, né, porque os gases também se expandem, o acúmulo de gases também expande o rumen e o retículo. Então, a propulsão, que é um outro movimento, ela faz com que o alimento, quando ele esteja suficientemente pequeno para passar do rumen, do retículo para o omaso, ele passe através de um mecanismo de propulsão, né? Passa do retículo para o omaso e depois, em seguida, do omaso para o abomaso. E aí, do abomaso, vai passar para o intestino delgado. Então, todos esses movimentos são de propulsão, né? Que é o mecanismo de passagem do alimento de uma determinada região do trato gastrointestinal para outra. Tá? Então, vamos entender agora como é que ocorrem esses mecanismos de contração. Vejam que, para acontecer a contração, inicialmente ocorre no retículo, na parede do retículo. Então, todo o alimento que é deglutido, ele vai caindo aqui, no momento que ele é mastigado, ele vai caindo aqui nas regiões do retículo, do saco cranial do rumen. Quando esse retículo e o saco cranial do rumen, eles estão suficientemente preenchidos por alimento, o volume do alimento aqui promove uma contração primária do retículo aqui. Então, o retículo vai e empurra o alimento para essas outras regiões aqui. Aí, o saco cranial do rumen começa também a contrair e a parede do saco dorsal do rumen começa a contrair, se expandindo até essa contração, até a porção do saco cego caldo dorsal. Depois, esse saco cego caldo dorsal joga o alimento para cá, que por gravidade acaba caindo no saco ventral do rumen e, por sua vez, no saco cego caldo ventral. Então, uma vez aqui no saco ventral do rumen, a parede do saco ventral do rumen se contrai, jogando o alimento para cá, e a parede do saco cego caldo ventral também se contrai, jogando novamente o alimento para cá. Então, esse alimento fica circulando aqui à medida que essas paredes estão se contraindo. Depois, parte desse alimento, quando houver uma contração mais forte do saco ventral do rumen, parte dele vai cair novamente no saco cranial do rumen, que ao se preencher com o alimento aqui, se contrai também, joga novamente alimento para o retículo. À medida que o retículo tem o seu volume aumentado, gera-se uma nova contração reticular. E todo esse movimento se repete com uma determinada frequência. A frequência de contração do rumen e do retículo, ela varia
também com o tipo de alimento. Então, dietas mais ricas em fibras, em volumoso, estimulam muito mais essa contração do que as dietas ricas em concentrados, em ração. Quando o animal come muita ração, né, há uma tendência de diminuição da contratilidade. Então, o tipo de alimento também influencia na contratilidade da parede do rumen. Então, é fundamental que o rumen retículo eles se contraiam para que o alimento circule e misture com as secreções do líquido ruminal, né? A secreção salivar e as enzimas microbianas que estão presentes aqui, para favorecer a fermentação. Se o rumen, por algum motivo, para de contrair, você tem um grande problema, né? Porque os gases, a fermentação continua, né? E os gases começam a se formar com grande intensidade. Esses gases com muita intensidade aqui formando, eles expandem o rumen, né? Levando ao que a gente chama de atonia ruminal, a parada da contração, completa da contração. Porque um aumento excessivo no volume do rumen faz com que essa parede não consiga mais se contrair. E não conseguindo mais se contrair, o animal não consegue mais eliminar gases. Aí isso causa um problema que é chamado de timpanismo. Timpanismo, que é uma doença, um problema muito sério nos bovinos, nos ruminantes em geral, né? Mas vamos entender primeiro como é que acontecem essas contrações. Então, essas contrações, elas se dividem em dois tipos, as primárias e as secundárias. As contrações primárias, normalmente são contrações simples, ou seja, são de misturas, elas acontecem para misturar o conteúdo alimentar. Então, ela se inicia com uma contração que a gente chama de contração bifásica do retículo. O que é uma contração bifásica? É que acontece em duas fases, né? O retículo, ele se contrai na primeira fase para realizar a mistura. E na segunda fase, ele promove uma evacuação do saco dorsal e do fundo do saco dorsal. Então, aqui, ó, na imagem aqui está mostrando aqui ele não está contraindo, agora vai contrair, ó. Contração bifásica do retículo. Na primeira fase, o retículo se contrai e promove uma mistura de todo o conteúdo. Na segunda fase, ele promove uma eliminação dessa capa gasosa aqui, ó. Então, quando essa parede aqui se contrai, a parede do saco dorsal e do fundo do saco cego, que aqui estão os gases, ó, ele vai eliminar parte dos gases, porque ele se aproxima da entrada do esôfago, ó. Então, no momento que esses gases chegaram aqui, parte dele é eliminada, né? E depois ele volta para lá, porque a contração parou, ó. Contraiu, olha aqui, o gás chegou aqui, ó. Chegou aqui, quando ele chega bem aqui, ele elimina a maior parte dos gases, né? Porque eu não consigo parar o filminho aqui, ó. Agora eliminou gás e agora vai eliminar de novo, ó. Bem aqui, ó, eliminou. É bem rápido, né? Porque essa contração acontece de forma bem rápida. Então, isso é o que a gente chama de contração bifásica do retículo. Ele ocorre em duas fases. Uma fase de mistura, que favorece a mistura dos líquidos e das capas, aquela capa gasosa, a capa sólida e a capa líquida, que está aqui embaixo. Então, ela se mistura. Na segunda fase, é uma fase de contração somente dessas regiões aqui, do saco dorsal e do fundo do saco dorsal do rumen, para favorecer a eliminação dos gases, que é chamado de eructação, processo de eructação. Então, vamos mostrar aqui em câmera lenta a contração bifásica do retículo. Aqui, no exemplo 1, o rumen e retículo não estão se contraindo. Então, a gente tem aqui nessa partezinha amarela o acúmulo dos gases, e por densidade, né, são menos densos, eles vão para cima. Então, vejam aqui, ó, a capa, aqui não está havendo contração, né? Então, aqui tem gases aqui e gases aqui. Esses gases vêm de onde? Vêm justamente do processo fermentativo que está acontecendo aqui. Então, as bactérias vão produzindo aqueles gases no seu interior, que são catabólicos,
vão chegando e esses gases vão sendo jogados no líquido ruminal. Como eles são menos densos, eles vão subindo, né? E eles se acumulam nessa parede do saco dorsal do rumen, na porção dorsal do saco cego caldo dorsal. E aqui também, ó, alguns gases se acumulam nessa regiãozinha aqui, que é a porção dorsal do saco cego caldo ventral, né? A porção mais dorsal do saco cego caldo ventral. Então eles se acumulam. Esses gases vai ter um momento que eles têm que serem eliminados, né? Só que eles só são eliminados naquela segunda fase de eliminação, né? Na primeira fase, o que acontece é uma contração do retículo. Aqui o retículo, ele está começando a se contrair. Então, como é que ele começa a se contrair? Pelo movimento dessa parede aqui, ó. Parede que está próxima ao saco cranial do rumen. Então, a contração, ela que inicia aqui nessa parede e se propaga por toda essa região aqui, ó. E vai se propagando, iniciando aqui, vai se propagando por toda essa região, de forma que quando todas essas células se despolarizam, essa musculatura do retículo se contrai. Ao se contrair, ó, ele gera todo o que é verde aqui, é o conteúdo, né? O conteúdo do líquido ruminal que está aqui dentro. E aqui o amarelo são gases. Todo o conteúdo aqui, ó, que estava dentro do retículo, vai ser jogado para onde? Nessa contração. Estão vendo aqui a propagação da contração do retículo? Ó. Tudo que está aqui dentro vai ser jogado para cá, para o saco cranial do rumen e para o saco dorsal do rumen. Concorda? Então, ó, tudo que estava aqui vai ser jogado para cá. Ora, quando isso aqui enche de alimento, né, de líquido ruminal, há uma pressão sobre essa parede, é tanto que ele vai jogado para baixo aqui, ó, o saco cranial do rumen, ele é jogado para cá, porque aumentou o volume, ele acumulou o volume de tudo que estava dentro do retículo. Tudo que estava dentro do retículo foi jogado para cá, para o saco cranial do rumen, né, e para o saco dorsal do rumen. Então, há um aumento da quantidade de volume sobre as paredes dessas estruturas, né? E isso faz com que haja um estímulo. Estímulo de quem? Justamente dessa parede do saco. O saco é cranial do rumen e a parede do saco dorsal do rumen. Então vejam que aqui, ó, o aumento do volume que foi gerado pelo conteúdo que estava dentro do retículo faz com que essa musculatura propague para cima, ó. Então toda essa estrutura aqui vai se propagando e ele vai contraindo essa parede aqui, ele vai afastando a capa gasosa. Quando essa parede aqui se contraiu nesse sentido, ó, ela empurra, se propagou até a parede do saco cego caldo dorsal, e isso fez com que toda a capa gasosa fosse empurrada para cá. Bem aqui tem o que? O esôfago, né? Então quando esses gases chegam aqui, eles pressionam o esfíncter esofágico, que se abre, parte desses gases vão ser eliminados do esôfago e vão chegar até a boca e as narinas e vão ser eliminados pelo um processo que é chamado de eructação, né? Então aqui já está eliminando parte dos gases. Aí o que é que acontece? Ó, nessa parte 8 aqui, quando todo esse material foi jogado para cá, o conteúdo do que estava aqui fez com que houvesse uma pressão nesse saco, na parede do saco ventral do rumen. E esse aumento de pressão nessa parede aqui do saco ventral do rumen faz com que essa musculatura comece a se contrair. Então, quando a musculatura começa a se contrair, ó, ela se propaga até a parede do saco cego caldo ventral. Estão vendo aqui, ó? Quando ela se propaga por toda essa parede aqui, ela manda o conteúdo do saco que está todo no saco cego caldo ventral para cá, ó, de volta, né? Então, essa contração vai e depois ela volta, né? Quando ela faz isso, o líquido que estava aqui dentro vai sendo misturado, fazendo aquele movimento no sentido anti-horário. Então, quando esse alimento começa a circular no sentido anti-horário, é porque o alimento está fazendo esse movimento aqui, ó. Então, depois há uma propagação retrógrada, né? Ela volta, então ela vai, ó, a contração vai nesse sentido aqui, depois ela volta nesse outro sentido. Isso faz com que esses movimentos eles comecem a circular todo o conteúdo que está aqui no sentido anti-horário. Então, tudo isso aqui vai sendo misturado, né? E a propagação dessa estrutura aqui, ó. Então, ele volta até a parede
mais dorsal do saco ventral do rumen, bem aqui na junção com a parede do saco cranial do rumen. Então, esses movimentos ficam se repetindo por um determinado momento. Então, vejam aqui, ó, que ele continua se repetindo, né? E depois há uma propagação do estímulo, de novo, na parede do saco cego caldo dorsal, que é esse aqui de cima. O caldo dorsal se contrai, empurrando novamente a capa gasosa. Quando ele empurra novamente a capa gasosa para cá, novamente a abertura do esfíncter esofágico e gás é eliminado novamente. Aí, depois que acontece essa contração aqui, ela para, bem aqui, para de se contrair, a capa gasosa que restou, ela retorna para cá e tem contrações erráticas, da parede do saco cego, caldo ventral, e da parede do saco ventral do rumen. Até aqui, ó, uma nova contração. Então, nessa imagem 21, mostra que novamente essa estrutura aqui se contraiu. Toda vida que essa parede se contrai, há um movimento do líquido nesse sentido, no sentido horário e no sentido anti-horário. Então, quando você tem essa imagem 21 aí, são as imagens erráticas. Acabou-se as contrações secundárias. Então, as contrações primárias promovem a mistura e as contrações secundárias promovem o movimento da eructação, a eliminação dos gases. Então, todos aqueles movimentos que a gente falou ali, até a imagem 21, está resumido aqui nesses movimentos aqui. Então, todas essas contrações são coordenadas pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. O nervo vago é que nas suas ramificações vai estimulando. E quem faz o nervo vago mandar potenciais de ação para essa musculatura da parede, de todos os sacos ruminais e do retículo? Qual o estímulo que faz com que o nervo vago promova essa contração? É justamente a presença do alimento, o aumento do volume do alimento é que promove esse mecanismo de contração, certo? Entenderam isso aqui, pessoal? Sim ou não? Então é importante dar uma lida, depois para sedimentar, muita informação. Então, ó, vejam que aqui os movimentos acontecem, para que o alimento circule por todas essas regiões aqui. Então, o alimento passa do retículo por uma contração bifásica inicial, parede do retículo se contrai e joga todo o alimento para cá. A propagação por essa parede que depois joga o alimento para cá, para o saco ventral do rumen. Ao saco ventral do rumen, o alimento chegando aqui, ele estimula as paredes do saco cego caldo ventral e do saco ventral, num movimento de vai e volta. Nesse movimento de vai e volta, todo o alimento aqui ele vai sendo misturado. É um movimento um pouco mais complexo do que aquele que ocorre no estômago das aves. No estômago das aves, na moela, a gente viu que há uma contração intensa, mas é bem mais simplificada essas contrações, porque elas acontecem com o envolvimento de poucos músculos. Há basicamente 4 músculos que estão envolvidos na contração. E aqui são vários músculos, São os músculos das paredes do saco dorsal do rumen, os músculos da parede do saco cego, caldo dorsal, músculos da parede do saco cranial, músculo da parede do retículo, músculo da parede do saco ventral do rumen e os músculos da parede do saco cego caldo ventral. Além disso, ainda tem a musculatura que estão nos pilares, que são essas regiões aqui, internamente, que também tem uma alta capacidade de contração. Então, esses pilares também se contraem, favorecendo esse mecanismo, esse chacoalhar de substâncias aqui. Então, essas contrações, elas são fundamentais para o processo de fermentação. Então, nesses movimentos, o alimento vai se atritando sobre as paredes. Como eles já sofreram um processo de amolecimento pela presença do líquido, no líquido ruminal, de molho no líquido ruminal, eles acabam tornando-se, com a movimentação, muito mais facilmente quebrados. Então, é importante
para também favorecer a quebra. Uma vez que eles estão suficientemente pequenos, eles passam por esse orifício aqui, que é o orifício do retículo, que se liga ao omaso, né? E aí segue o seu trânsito normal. Então, aquele alimento mais grosso, ele precisa passar novamente para cá no movimento antiperistáltico, volta para o esôfago e vai até a boca, onde ele é remastigado, né? E aí a gente vai falar do ciclo da ruminação, propriamente dito. Então, para que haja ruminação, é fundamental que o estômago, né, os pré-estômagos, tenham uma grande capacidade de contração. Então, essa contração facilita o processo da regurgitação, né? Então, a regurgitação nada mais é do que um movimento, naquele movimento de contração, que o alimento se aproxima do retículo a uma pressão, e do orifício do esôfago, né? Ele se aproxima daquela região ali, há um estímulo para a abertura do esôfago, o esôfago se abre, né? O orifício do esôfago se abre, e o alimento chega até o esôfago. A presença do alimento no esôfago, há um estímulo para a parede esofágica se contrair no movimento antiperistáltico. Então, esse movimento agora, ele faz o contrário, né? Ele sai do estômago, principalmente do rúmen, e volta até a boca, um movimento contrário ao que ele veio na primeira mastigação. Isso é chamado de regurgitação. Então, e essa regurgitação nada mais é do que o retorno do alimento à boca. E o processo da ruminação é, além dele regurgitar, o alimento é remastigado, reensalivado e redeglutido. Então, a ruminação nada mais é do que um conjunto de todas essas ações, né? O alimento precisa retornar ao esôfago, por meio antiperistáltico, ele regurgita, volta até a boca, remastiga, né? Faz uma remastigação, reensaliva e redeglute. Então, esse movimento em conjunto é chamado ruminação, ciclo da ruminação, certo? Então, quando isso acontece, o objetivo disso acontecer é essencialmente diminuir o tamanho das partículas, uma vez que nessa remastigação o alimento é novamente triturado, e é muito bem triturado dessa vez, né? Então, quando você tem isso, você tem uma nova secreção salivar, e uma secreção mais intensa. A primeira mastigação, ela é muito rápida, e ela acontece de forma rápida justamente para que o alimento chegue até o estômago ainda pouco mastigado, né? Para que ele tenha a oportunidade de retornar. Acredita-se que a ruminação seja um processo de defesa do próprio ruminante. Ele está muito mais vulnerável no momento em que ele está se alimentando, né? Então, que ele está com a cabeça baixa, então ele está muito mais vulnerável à predação, né? Então, os sentidos dele estão diminuídos, uma vez que a visão dele está prejudicada quando ele baixa a cabeça. Então, por isso que ele precisa deglutir o alimento rapidamente, para que ele se torne alerta mais rapidamente. Então, a primeira mastigação ela é muito rápida, justamente como um processo de defesa. No momento em que ele se sente mais protegido, mais seguro, agora ele vai retornar o alimento à boca e remastigar, né, que é o processo da ruminação. Então, o horário da ruminação ele é variável e mostra o quanto esse animal ele tem um hábito diurno, né? Os bovinos têm essencialmente um hábito diurno. Então, se a gente for ver esse gráfico aqui, ele está mostrando o número de minutos dedicados à ruminação por hora, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, 60 minutos, e em relação ao tempo de pastejo aqui, quando ele pasteja mais e quando ele rumina mais. Então, se a gente for ver, ó, de 6 da manhã até 6 da tarde, você tem um predomínio de pastejo, ou seja, aqui ele está deglutindo o alimento, né? Nesse período de tempo aqui, em laranja, nessa cor laranja, ele está deglutindo o alimento. Ele rumina aqui nesse período, rumina, ó, tá vendo? Tem ruminação aqui, mas o tempo dedicado para a ruminação, em minutos, é bem mais baixo do que o tempo dedicado para o pastejo, para a deglutição rápida do alimento.
Né? Então vejam que ele rumina muito menos durante o dia, de 6 da manhã até 6 da tarde, em relação ao que ele faz durante a noite. Durante a noite ele praticamente não pasteja, o ruminante. Ele essencialmente rumina, que é o momento em que ele está mais tranquilo, e está mais alerta, portanto, ele tem esse momento dedicado à ruminação, o retorno do alimento à boca, a remastigar. Ele pouco rumina ele pouco pasteja durante a noite. Só nas horas iniciais da noite, tem um pastejo mais elevado, depois ele praticamente descansa. E nesse descanso, ele está ruminando, ele está retornando o alimento à boca com mais frequência, remastigando, reensalivando e redeglutindo, que é o que a gente fala que é o processo da ruminação. Entenderam esse gráfico? Então, com isso, meus queridos, a gente encerra a questão do processo fermentativo. Como esse processo fermentativo ele é favorecido pela questão do mecanismo morfofisiológico, ou seja, como os órgãos, o rumen e retículo, eles favorecem o processo da ruminação e favorecem também o processo fermentativo, que em conjunto a ruminação favorece também a fermentação, tá? Então, a gente vai parar por aqui para que na próxima aula a gente continue com o processo de digestão no abomaso, no omaso, e depois fale sobre o ruminante jovem, que é quando a gente encerra o nosso assunto da fisiologia da digestão dos ruminantes.